A gente está às vésperas. Eu falo às vésperas porque está muito próximo, né? Se a gente for pensar numa margem de 3, 4, 5 anos, no máximo 5 anos, a gente vai chegar numa grande crise a nível planetário dentro desse contexto das organizações, dentro desse contexto do emprego e do trabalho. Então, nesse momento, talvez a gente tenha que começar a vislumbrar a seguinte escolha. Você está disposto ou disposta a navegar numa atividade profissional, numa atividade cultural, e que você exerça a sua consciência, talvez a sua espiritualidade, que você exerça ao máximo a sua inteligência, a sua racionalização. E por outro lado, e junto a isso, com o uso de todas as ferramentas tecnológicas possíveis e acessíveis, talvez isso te dê satisfação e bem-estar. Talvez se você tiver isso, você compartilha, né, essa satisfação e bem-estar com as pessoas do seu meio. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Vamos lá, né? Crises, né? Falando mais uma vez aqui dos processos de crise existencial, crise no trabalho, né? Mas, sobretudo, agora, a gente vai ter aí começando, né, até o início de Urano em Gêmeos, agora nas próximas semanas. E aí, lógico que a gente já estamos com Plutão em Aquário. E aí, no próximo ano, eles têm suas medidas em definitivo nesses signos, né? O que acontece? Primeiro, né, a questão da mudança, né, do poder, o poder mudando de mãos. E as grandes empresas mudando as suas políticas de trabalho. Então, a gente já tem o home office, né? Enfim, tem muita gente que antes ia para o escritório todos os dias e agora tem muita gente que está indo 2 vezes por semana, às vezes uma, tem gente que ainda vai 3 vezes, e tem pessoas que nem precisam, né? Já tem contratos e nem precisam mais estar em lugar nenhum fisicamente, né? O que acontece? O que ocorre? A gente está se encaminhando para uma grande crise, a gente está se encaminhando aí para os grandes desafios profissionais, né, desse milênio. Por quê? Porque cada vez mais, né, uma pessoa vai produzir o que às vezes era produzido por outras 20. Isso quer dizer que vai ter diminuição, né, nos postos de trabalho. Mas, para além disso, cada vez mais o ser humano vai precisar mergulhar mais na relação com o próprio ser humano. E falando assim parece uma antítese, né? Porque se a gente tem tanto recurso de IA, as pessoas estão cada vez mais falando terapeuticamente com o chat GPT ou fazendo uso da inteligência artificial. O que vai acontecer, né, com o ser humano sem a inteligência artificial? Olha, vai ser uma grande escolha, porque ou a gente vai seguir as linhas de trabalho onde a inteligência artificial está completamente inserida, e talvez nós até nos tornemos apenas escravos consumidores disso, em boa parte da população já é, sobretudo quem depende de Instagram, de rede social para viver, é um escravo, né? São escravos do consumo, não deixa de ser, né? E quem depende de consumir esse conteúdo para o seu bem-estar, né, é também um tipo de escravo. Claro que a gente precisa das redes, né? E falando das redes, por quê? Porque as redes são grandes conglomerados, né? O que é o Instagram? O que é o YouTube? O que é o TikTok?
são grandes conglomerados de comunicação. Se você depende disso para a sua sobrevivência, para vender, para comprar alguma coisa, então você é um escravo do sistema. Você não está trabalhando naquilo que você quer, você está trabalhando naquilo que te dá recurso, retorno, sobrevivência. Mas quantos e quantos e quantas pessoas estão aí trabalhando para as redes sociais, com as redes sociais, com as mídias, para vender alguma coisa? Mas quem disse, né, quem pode afirmar que esse vender alguma coisa é a sua vocação mais profunda, é a sua missão? E tem muita gente do marketing que vende esse termo, né, a missão. Olha, a gente pode colocar da seguinte forma: se você está vivendo disso, você ganha dinheiro com isso e o que você está fazendo faz com que você se sinta feliz, você sente que gera um resultado, ótimo. Então não importa se você está vendendo para 1 milhão de pessoas ou se você está vendendo para 200 pessoas ao ano. O que importa, o que precisa ser perguntado, que é importante, né? Você é feliz nessa dinâmica? Porque se você está só vendendo alguma coisa, e isso não dá espaço, ou não te dá a independência, não te dá a autonomia necessária para que você invista no seu bem-estar, como pessoa, como ser, como indivíduo, então você é um escravo, uma escrava do sistema. E uma das coisas que está acontecendo, uma das coisas que ocorre, e vai continuar ocorrendo, né, pelo menos durante algum tempo agora, nos próximos 3 a 4 anos, é que as pessoas vão, ainda nesses próximos 3, 4 anos, ficar presas, né, a esse sistema midiático. Só que aí tem uma coisa: à medida que o uso, né, de chatbot, à medida que o uso dos robôs, à medida que o uso da inteligência artificial vai substituindo os marqueteiros de plantão, vai substituindo esse pessoal, e vai, inclusive, criando perfis falsos, perfis fakes, né, perfis fantasmas, e vai tendo cada vez mais pessoas ali que você já nem sabe mais se são pessoas, se são realmente youtubers ou se são realmente, né, enfim, influencers, e talvez sejam apenas robôs, talvez seja apenas inteligência artificial transmitindo informação. À medida que isso fosse misturando, nesses próximos 3 a 4 anos, o que vai acontecer? A gente vai ter menos influencers, a gente vai ter menos youtubers, a gente vai ter menos humanos nas redes, inclusive, como um todo, inclusive no TikTok. E o que que essas pessoas vão fazer? E daqui a pouco a gente também vai ter mais carros autônomos, e provavelmente numa faixa de, agora um pouco mais, né? Isso não é tão rápido, mas vamos dizer que numa faixa de 6, 7 anos, muito provavelmente, Urano em Gêmeos, né? Numa faixa de 6, 7 anos, não vai mais ter Uber, não vai mais ter carro de aplicativo, não com motorista humano. E aí essas pessoas vão fazer o quê? E a mesma coisa com funcionários do banco, né? Provavelmente, assim, se o banco hoje, seja lá que banco for, né, não importa em que país do mundo, se tem hoje 10 mil funcionários, vai ter daqui a 10 anos, vai ter 500 funcionários, né?
e os que forem mais especializados. Bom, então o que que acontece, o que que ocorre? A gente está às vésperas. Eu falo às vésperas porque está muito próximo, né? Se a gente for pensar numa margem de 3, 4, 5 anos, no máximo 5 anos, em 5 anos, no máximo, a gente vai chegar numa grande crise a nível planetário dentro desse contexto das organizações, dentro desse contexto do emprego e do trabalho. E essa grande crise vai propor que ou nós nos voltemos para relações humanas mais profundas e mais significativas, ou talvez, quem sabe, nos voltemos para uma busca, uma imersão mais profunda e significativa do que é espiritual e do que é espiritualidade para cada pessoa individualmente. E também um aprofundamento, né, da cultura e da consciência, né, das várias culturas, né, existentes no planeta. E quem sabe isso também seja uma forma de cura da consciência. Ou, né, num cenário mais pessimista, vamos todos virar dependentes da tecnologia e não vamos mais manipular a tecnologia, mas vamos ser apenas manipulados por ela. Então, nesse momento, talvez a gente tenha que começar a vislumbrar a seguinte escolha. Você está disposto ou disposta a navegar numa atividade profissional, numa atividade cultural, e que você exerça a sua consciência, talvez a sua espiritualidade, você exerça ao máximo a sua inteligência, a sua racionalização, e por outro lado, e junto a isso, né, com o uso de todas as ferramentas tecnológicas possíveis e acessíveis, talvez isso te dê satisfação e bom bem-estar. Talvez, se você tiver isso, você compartilha, né, a satisfação e bem-estar com as pessoas do seu meio? Ou será que a gente vai passar a compartilhar até o nosso bem-estar com as máquinas, com robôs, né? Enfim. Então, pessoas, a gente está num momento bastante, nesse período de agora de 2025, ele ainda não é o início da crise. Ele é um vislumbre da crise, mas que nesses próximos 3 a 5 anos vai ficar escancarado. E aí avisa os navegantes, né? Ou você começa a aprender alguma coisa sobre inteligência artificial, se você já não começou a fazer isso, ou você começa a navegar, né, em alguma coisa dentro da busca de uma possível espiritualidade, de uma pseudo-espiritualidade, até você descobrir a sua própria maneira de praticar a sua espiritualidade para você mesma, para você mesmo, né? E quem sabe tornar essa venda, né, esse produto vendável, né? Talvez tornar esse produto espiritual algo que possa ser compartilhado, vendido, trocado, né? Senão você vai continuar pagando dízimo pro resto da vida, né? Inclusive sem ter dinheiro para isso. E aí olha que legal, né? Você já vai acordar numa outra encarnação devendo para uma instituição que você nem sabe que instituição é essa, né? Isso também é uma outra probabilidade, né? Mas, enfim, não vou fazer muito piada com isso não, né? Porque senão, enfim, é capaz de... Vai ter gente aqui que não vai gostar, né? Mas vamos que vamos. Bom, pessoas, é isso, né? Enfim, os últimos vídeos agora foram um pouco mais sérios, né? Vamos ver se a gente agora vai para uma coisinha um pouco mais divertida.
Mas por agora é isso. Se gostou do conteúdo, né, vem com a gente. E nos próximos vídeos vamos talvez para uma coisinha mais light, né? Mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite.